Esse vídeo ele é 4 anos atrás, galera. Ele é de 2 de julho de 2019, tá certo? E eu vou lá no final e falo assim, né? Olha, a Flor de Lis demonstra expressões específicas, né? De incongruência quando fala da morte do marido, quando fala sobre quem teria sido o mandante. O discurso dela é cheio de incongruência. Talvez tenha uma relação de abuso sexual do ex-marido dela. E talvez esse caso seja resolvido com pessoas dentro da própria família, né? Pessoas próximas à Flor de Lis e ao marido que foi baleado. Provavelmente isso aí vai se resolver ali. Foram essas as coisas que eu falei em 2019, tá certo? E aí, pessoal, você consegue ver a notícia aí, né, ó, 2 anos depois, tá certo? Essa notícia aqui, ela é de 13 de novembro de 2022, na verdade. Então, 3 anos depois, mais de 3 anos depois do meu vídeo, a Flor de Lis é condenada a 50 anos de prisão por assassinato do marido, tá certo? Olá pessoal, aqui quem fala é o Vitor Santos, eu sou especialista em comunicação e comportamento não verbal e você está no canal Metaforando, o maior canal de linguagem corporal do mundo. E hoje nós vamos falar sobre esse caso que me deu uma grande dor de cabeça, fui atacado na internet, jornalistas da Record vieram na minha casa me entrevistar, me perguntar o que é que eu tinha falado da Flor de Lis, recebi ameaças de morte e por fim, 2 anos depois desse vídeo que vocês estão vendo aqui, saiu um monte de gente na internet, no Twitter, começaram a me marcar dizendo assim, Metaforando estava certo. Vamos falar sobre o caso Flor de Lis. Eu vou pontuando então aqui algumas coisas do que foi esse caso na época, quais foram os problemas que eu tive fazendo esse vídeo. Quase que esse vídeo não fica no ar também, tá? Quase que eu tive que remover ele, vou comentar com vocês aqui. Eu tive inclusive que responder sobre esse vídeo numa entrevista, o pessoal veio na minha casa me entrevistar sobre esse vídeo. Sem mais delongas, vamos falar sobre o caso Flor de Lis. Vem comigo. Nós éramos muito próximos. Cara, era muito bom fazer vídeo no YouTube nessa época. Vocês lembram dessa vinheta? Essa vinheta clássica. Uma pergunta, vocês sabem que música que é essa que eu usava nos começos do Scans, do quadro Scan do Metaforando? Se você sabe, coloca aí nos comentários no final do vídeo, eu vou responder que música que é essa. Vamos lá? Esse vídeo é um estudo baseado em ciências comportamentais. Perfeito. Sendo assim, não vou expor a minha opinião pessoal sobre a pessoa analisada no vídeo. Como sempre foi, né? As análises sempre foram assim. Contexto, então? Recentemente, a cantora e deputada Flor de Lis esteve envolvida em uma enorme polêmica. Seu marido, o pastor Anderson do Carmo, foi morto na própria garagem de sua casa, baleado com mais de 30 perfurações no corpo, sendo um grande número de ferimentos na região genital. A polícia segue nas investigações em busca de confirmar de vez quem executou Anderson, como e por quais motivos. Após toda essa repercussão, 2 dos 55 filhos de Flor de Lis e Anderson do Carmo foram presos e ambos... Desses 55 filhos, tá pessoal, 98%, 99% não eram filhos biológicos da Flor de Lis. Eram pessoas que ela adotava de maneira irregular, de maneira ilegal e colocava para morar dentro da casa dela, tá bom? E ambos confirmaram participação na morte do pai. Flávio, o filho biológico de Flor de Lis, confessou ter dado 6 tiros em Anderson do Carmo. Lucas, mais novo que Flávio e filho adotivo do casal, admitiu ter fornecido armas de fogo. Após um bom tempo sem se pronunciar, Flor de Lis decidiu vir à mídia e falar sobre todo o caso. Que tipo de comportamento ela exibe quando fala sobre toda essa situação e quando fala sobre o seu marido? Vejamos o que a sua linguagem corporal nos mostra. Como é que a senhora está se sentindo hoje, quase 2 semanas depois da morte do seu marido? Dizem que o tempo melhora esse tipo de situação, mas não está sendo esse o meu caso. Cada dia que passa é que a ficha vai caindo, né? Os primeiros dias a gente acha assim, foi um pesadelo, esse pesadelo vai passar. Ainda existe essa coisa, né? De achar que ele... Quando eu vi essa entrevista na época dela, a Flor de Lis ainda não era acusada de ter mandado matar o marido, nada, absolutamente nada disso que a gente sabe hoje era real, era fato. Quando eu vi essa entrevista dela, eu lembro de muita gente, porque a Flor de Lis ela era deputada do Rio de Janeiro, deputada federal, e além disso ela tinha uma carreira no mundo gospel, né, uma carreira como cantora gospel, enfim. Se eu não me engano ela também era pastora, o marido dela era pastor também, enfim, tinha uma carreira ali, de certa forma, vista pelos outros como uma carreira idônea, né? E eu lembro que quando eu vi essa entrevista, me chamou muita atenção já nesse comecinho aqui, ó. Porque pensa, 2 semanas após a morte do seu marido, a situação tá muito fresca na sua cabeça, né? Imagina uma pessoa que você ama e tá muito fresco o sentimento. Hoje, quase
2 semanas depois da morte do seu marido. Eu lembro que eu vi isso aqui e eu arregalei os olhos. Eu falei, que? Quando eu vi essa entrevista, quando foi ao ar no domingo na Record, eu lembro que eu vi essa entrevista e falei, o quê? A mulher tá sorrindo? E eu fiquei assim, inconformado com a mulher tá sorrindo. Né? Eu não entendi nada. E aí eu comecei a investigar o passado da Flor de Lis ali, porque por 55 filhos, a mulher é questionada. Então assim, quando eu fiz esse vídeo eu comecei a receber muita ameaça. Vocês vão ver o que eu falo nesse vídeo aqui, né? E apesar de sempre ser uma análise técnica, tem gente que olha pro vídeo e não gosta, né? Enfim, não tem o que eu fazer. Mas vocês viram que o objetivo do vídeo sempre é entender o que a linguagem corporal mostra, né? E não falar se a pessoa mentiu, nem nada do gênero. 2 semanas depois da morte do seu marido. Zigomático maior contraído bilateralmente a U12B, uma microexpressão de felicidade. Sorriso de felicidade, seguimos. Músculo risórios contraído, canto dos lábios se esticando a U20B, medo, juntamente com inspirada funda. E assim, a grande questão aí que eu falo também, imagine que você perdeu uma pessoa que você ama, o negócio tá recente, tá fresco. Tudo bem, você pode até ficar meio que confuso, não sei, né? Mas a resposta, a intensidade emocional, quanto maior é a sua emoção por uma pessoa, geralmente mais espontânea é a sua resposta. Morreu uma pessoa que você ama, você vai ter geralmente uma resposta espontânea, né? Isso é descrito na linguagem das emoções, no clássico, né? Linguagem das emoções. Alguém pergunta pra você, como que você tá agora que seu pai morreu, sua mãe morreu? Você não vai falar, Olha o tempo que leva pra você dar uma resposta. Se você ficar com raiva da pergunta, você vai responder de imediato. Como que você acha que eu tô? Você acha que eu tô bem? Morreu meu pai, minha mãe? Como você acha que eu estou? Que pergunta idiota. Mas você vai ter uma resposta espontânea, tá certo? Aí eu comento que a Flor de Lis, ela coloca muita narrativa, muito excesso de detalhe na narrativa dela e não tem nenhuma frase direta, né, associada ao marido. Eu estou triste porque meu marido morreu, eu amava meu marido, não tem nenhuma mensagem direta, né? Mas eu faço uma ressalva contextual com também. Detalhes e com narrativas evasivas. Vale lembrar também que Flor de Lis, além de ser uma deputada e ser uma figura religiosa, pode estar muito acostumada a se comportar diante das câmeras, por isso esse excesso de detalhes, de linguagem mais formal. Isso faria bastante sentido também. Porém, como a gente pode ver nesse trecho de um vídeo onde ela está declarando o seu apoio ao Sérgio Moro, ela está num estado emocional bem elevado e ali ela consegue falar de maneira direta. Conte com o meu apoio, conte com o nosso apoio. Haja o que houver, não sei o demais, mas conte com o meu apoio, com o nosso apoio. É a hora de nós unirmos forças em oração, em clamor, pela vida do nosso ministro Sérgio Moro. Linguagem que ela não utiliza muito nesse momento. Também Não faz sentido, né? Em teoria, você estaria extremamente emocionada com a morte do seu marido, mas aí você vai lá e fala de forma a se afastar. Olha, é uma coisa ruim que tenha morrido, né? Que ele tenha morrido. Você não vai lá, meu marido. Enfim, como vocês viram aí, nós tivemos um registro dela em outro momento que ela estava emocionada, falando ali com, na época, juiz Sérgio Moro, como que ela usa pronomes pessoais, né? Meu, minha, enfim. Como que a gente sempre usou a linha de base para fazer as nossas análises aqui, né? Nunca foi uma coisa que eu tirava um datatoba. Olhava pra pessoa e falava, acho que ela mexeu a boca pro lado. Eu vou dizer que isso aqui tá estranhozinho, sabe? Olha, ela não tá usando pronome pessoal. Acho que não tá. Tá esquisitinho isso daqui. Eu vou dizer que, olha, pela face dela, ela mentiu. Nada disso. A gente nunca fez esse espantalho que falam que o metaforando fazia. Pelo extremo contrário. Eu não falo em momento nenhum do vídeo que a Flor de Lis está mentindo. E tudo que a gente fala, além de ser pautado em teorias, em pesquisas comportamentais, é sempre com base na própria linha de base da pessoa. Eu vejo como que ela se comporta em outros materiais na internet e por meio daquilo eu faço uma comparação, como sempre foi, né? Mas o espantalho que pintam no Metaforando Metaforando é o cara que olha para sua expressão e pela sua expressão ele sabe que tá mentindo. Ai, que pseudociência. Enfim, essa narrativa colou. A gente sabe que é uma narrativa muito mais voltada para política do que para linguagem corporal, né? Me pintaram como sendo oposição política do atual governo, colou, funcionou, beleza. No atual momento existe essa questão de você regurgitar o discurso do establishment atual, né? Enfim, sinalizar que você é simpatizante do atual governo. Se você não sinaliza isso, você já é alvo. Você não precisa nem ter sinalizado apoio ao governo anterior, como eu também nunca fiz, né? Nunca sinalizei. Mas basta não sinalizar apoio pro governo atual que você é perseguido não à toa. Meu cancelamento começou justamente no primeiro ano do atual governo. E eu não tô falando isso contra o atual governo, tô dizendo que existe uma questão midiática de você perseguir e pintar ali pessoas profissionais, enfim, como sendo oposição ou como sendo pessoas negativas, colando rótulo neles, como me colaram o rótulo de pseudocientista. Essa perseguição ocorre mediante
o alvo, né, dessa perseguição não ter sinalizado simpatia com o atual governo. Enfim, não estou xingando o atual governo nem criticando o atual governo, mas estou evidenciando esse dado da realidade que existe uma perseguição sim, estimulada midiaticamente, mirando pessoas e influencers que têm grande espaço na internet. E aí você me pergunta, mas se a mídia tá perseguindo, quem é que tá mandando na mídia? Vamos seguir. Também vemos outras expressões de felicidade na Flor de Lis quando ela está falando sobre quem pode ter sido ali o mandante do assassinato do marido. Vocês podem observar aqui. Quem queria ver o pastor Anderson morto? Eis a pergunta. Não sei. E essas expressões de felicidade são caracterizadas pela contração de maneira unilateral no AU12B, que é um comportamento incongruente quando você diz estar clamando uma perda ou estar triste por estar de luto, como o próprio Paul Ekman mostra em Emotions Revealed, quando temos a perda de um ente querido, como por exemplo um pai, um filho ou um irmão, ou até mesmo um marido ou uma esposa, a emoção natural que a gente vai sentir geralmente é tristeza e não felicidade. Não, nós éramos muito juntos. Ela mostra felicidade quando fala da morte do marido, ela mostra felicidade quando fala quem foi o mandante. Eis a pergunta, né? Ainda responde uma pergunta com outra pergunta, enfim. E nesse vídeo eu levantei algumas possíveis incongruências entre o comportamento da Flor de Lis e entre aquilo que ela estava falando. Então, alguns sinais comportamentais de felicidade quando eu estou dizendo que estou de luto. Não fazia muito sentido. Nessa época eu recebi uma porrada de comentário negativo. Gente me marcando no Twitter, me atacando, dizendo que Vitor, pelo amor de Deus, onde já se viu? Cada um tem um jeito de se expressar. Você está criando regrinhas, como se a pessoa tivesse que se expressar dessa forma. E assim, eu nunca liguei muito pra esse tipo de comentário, porque você percebia que era uma pessoa que não entendia nada do que estava falando. Provavelmente não tinha visto meu vídeo até o final, que eu sempre faço as ressalvas ali e falo, olha, pode ser, mas pode ser que não, como vocês viram aqui nesse nosso react. Mas eu lembro que eu recebi muito comentário negativo. Só que veja bem, eu acabei de falar no vídeo, quando ela fala sobre quem teria sido mandante da morte do próprio marido. E um pouquinho mais adiante, eu começo a investigar o passado da Flor de Lis e eu faço um estudo de casos comparando com outros casos onde homens morreram em condições parecidas com as do marido da Flor de Lis. Acompanha comigo o raciocínio aqui que você vai entender. Os elementos que envolvem esse crime, né? 30 tiros, 30 perfurações no corpo, uma grande gama de perfurações na região genital, podem revelar grande impulsividade de quem executou Anderson, né? Não foi 1, 2, 3, 4... 5 tiros, foram 30 tiros, que demonstrariam um estado emocional elevado em quem fez isso, não uma frieza, o que novamente tem uma relação muito grande com motivos pessoais. E a grande concentração de tiros na região genital também pode estar associada a uma mensagem direta que pode ter sido passada do agressor ou dos agressores para o pastor Anderson, ou que utilizaram o pastor Anderson para passar uma mensagem para a mídia. E novamente reforça a ideia de que há grandes motivações pessoais envolvendo esse crime, o que tornaria muito improvável a hipótese de que teriam sido assaltantes ou pessoas que não tivessem relação ou conhecimento direto com o Anderson. A linha de investigação provavelmente presumira que os filhos podiam ter sido abusados por Anderson e assim ter se rebelado contra o pai adotivo como manifesto por abusos sofridos. Então a minha linha pessoal de investigação me dizia que talvez tivesse alguma relação de abuso sexual que o ex-marido dela teria praticado, porque imagina, 55 crianças. Dali só 2, 3 são seus filhos biológicos. São crianças de várias idades diferentes. Para um cara que é abusador, ele tá com o estoque dele ali fácil para cometer os abusos, entendeu? 50 crianças, eu tenho menininhas ali de 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 anos. Pro cara que é abusador, ele tem o estoque ali. Então eu levantei essa hipótese, olha, provavelmente, né, pode ser. Se realmente teve alguma coisa negativa, talvez tenha sido nessa linha de abuso sexual, porque os caras dispararam na região genital, foram mais de 30 disparos. Para mim era muito específico, isso era uma mensagem muito clara, né? Vale lembrar que, embora não seja informado se o pastor Anderson teve ou não relações sexuais com as suas filhas adotivas ou que cometeu até mesmo pedofilia, ele tem um perfil muito semelhante a outras pessoas. Agora, presta atenção quando eu faço a traçagem de perfil dele com outros casos parecidos. Que se envolveram em abusos cometidos contra crianças em comunidades e geralmente com ligações religiosas. Foram os casos, por exemplo, com João de Deus, Jim Jones e David Koresh. Assim como Anderson, esses 3 que eu citei agora também tinham os seguintes elementos. Eram líderes religiosos que pregavam religiões derivadas do cristianismo, viviam em uma espécie de comunidade ou casa compartilhada com mais de 15 pessoas, nas quais todas as pessoas dormiam próximas umas das outras, crianças, mulheres, homens, e mesmo com filhos, não se mudavam ou construíam novas residências próximas, moravam sempre no mesmo local. Tinham acesso a crianças de forma fácil e muitas vezes sem supervisão de adultos, eram líderes de suas famílias e das famílias que estavam hospedadas em sua comunidade ou casa compartilhada, tinham o controle financeiro de tudo e dividiam tarefas da casa para cada pessoa,
possuíam crianças adotadas em situações ilegais. Esses pontos são similaridades conhecidas por essas 4 pessoas. O que eu vou falar agora não há conhecimento na mídia. Como eu disse, a gente não sabe realmente, não há uma confirmação de se o Anderson abusou ou não de alguma criança, de alguma pessoa. Porém, os outros 3, David Koresh, João de Deus e Jim Jones, abusaram de mulheres, crianças, homens e, além de violência sexual, praticaram também violência física contra mulheres, crianças e animais. E tirando o João de Deus, os outros 3, David Koresh, Jim Jones e o Anderson do Carmo, foram baleados até a morte. Então pode ser que haja uma correlação entre esses perfis, né? Como são todos muito parecidos, pode ser que haja uma correlação entre o abuso sexual infantil e a figura do Anderson. Pode ser que haja. Lembrando que esse é um vídeo de estudo comportamental e não um viés de investigação e nem nada do gênero. E aí a conclusão que eu emiti na época, seguindo esse raciocínio da suspeita de abuso sexual, comparando o pastor Anderson ali da Flor de Lis com outras personalidades que também eram líderes religiosos, a conclusão que a gente chega. Bom, pessoal, a nossa conclusão aqui então é a seguinte: Flor de Lis demonstra muitos pontos incongruentes em sua narrativa, expressões faciais de felicidade ao abordar temas como a morte ou o mandante da morte do seu marido. Expressões faciais incongruentes ao abordar temas da morte ou sobre quem seria o mandante da morte do marido, tá? Vamos lá. Mostra inconsistência narrativa em seu relato, ao mesmo tempo que Anderson do Carmo apresenta um comportamento suspeito, similar a líderes religiosos que se envolveram em escândalos de pedofilia e abusos sexuais e acabaram mortos baleados. Esse tipo de caso geralmente tem uma explicação um pouco enfadonha e geralmente tem relações diretas, mas o que foi falado, a linha de investigação falada, é muito provável que esse caso realmente possa ser totalmente resolvido dentro da própria casa da Flor de Lis. E essa foi a minha inferência final, vamos dizer assim. Pois bem, muito bem, vamos ver a data que esse vídeo foi postado, né? Esse vídeo, ele é 4 anos atrás, galera. Ele é de 2 de julho de 2019, tá certo? E eu vou lá no final e falo assim, né? Olha, a Flor de Lis demonstra expressões específicas, né, de incongruência quando fala da morte do marido, quando fala sobre quem teria sido o mandante. O discurso dela é cheio de incongruência, talvez tenha uma relação de abuso sexual do ex-marido dela, e talvez esse caso seja resolvido com pessoas dentro da própria família, né? Pessoas próximas à Flor de Lis e ao marido que foi baleado. Provavelmente isso aí vai se resolver ali. Foram essas as coisas que eu falei em 2019, tá certo? E aí, pessoal, você consegue ver a notícia aí, né? Ó, 2 anos depois, tá certo? Essa notícia aqui, ela é de 13 de novembro de 2022, na verdade. Então, 3 anos depois, mais de 3 anos depois do meu vídeo, a Flor de Lis é condenada a 50 anos de prisão por assassinato do marido. Tá certo? Como vocês podem ver na própria notícia, as investigações concluíram que a deputada federal Flor de Lis foi a mandante do assassinato. Isso aqui saiu 3 anos depois da minha análise. E olha aqui outro ponto curioso, o que a Flor de Lis alegou. Flor de Lis diz que abusos motivaram o assassinato do pastor Anderson. E aí ela vai falar então num depoimento que o pastor Anderson ali teria cometido então abusos, né? Entende-se abusos sexuais com as crianças da casa. Exatamente tudo que eu já tinha falado no meu vídeo em 2019, tá certo, pessoal? Vocês vejam, num vídeo que foi feito de uma forma muito tranquila, entre aspas, né? Mas não foi xingando ninguém, não foi faltando com respeito com ninguém, muito menos, inclusive, com a Flor de Lis. Até porque na época ela não tinha nem sido formalmente acusada pela Polícia Civil, né? Pelo Ministério Público, como sendo mandante da morte do marido. Mas mesmo nessa época, tendo ali um ponto de vista muito assertivo, acredito que eu tive um ponto de vista muito assertivo, ainda assim falava com respeito, com educação e não xingando ninguém, não dizendo fulano está mentindo, como pintam aí, que o Metaforando fala. E curiosamente, na época, a Record foi na minha casa, né? O vídeo viralizou. Aí a Record foi lá na minha casa me entrevistar, né? Queremos saber quem que é esse menino que fez um vídeo que viralizou. Perguntaram se podiam me entrevistar. Eu concedi a entrevista pra eles, né? Não sei se eu vou poder mostrar a entrevista pra vocês aqui por conta dos direitos autorais da Record. Mas tá aí, ó. Fiz a entrevista. O vídeo conta com mais de 1 milhão de visualizações. Expliquei tudo que eu tinha falado no vídeo. Dei os pontos teóricos. Tudo muito certinho, como sempre, né, pessoal? Fazendo sempre um trabalho correto, né? Enfim, pra quem quiser ver esse vídeo, tá até hoje lá essa entrevista. Foram feitas, então, as devidas explicações. E 3 anos depois do meu vídeo se comprova então a realidade, né? E as pessoas passam a falar, Metaforando acertou, Metaforando sabia, não sei o quê. É muito engraçado que quando aparecem esses cientificistas, né? Lembrando que cientificismo não tem nada a ver com ciência. Cientificismo é você colocar a ciência como se ela fosse um deus, né? A ciência vai me dizer o que eu devo fazer. A ciência não tem esse papel, inclusive. A ciência é a melhor ferramenta desenvolvida pelo homem para validar hipóteses. Mas a ciência não pode falar, por exemplo, sobre a moral. A ciência pode te dizer, por exemplo, se é possível de realizar uma clonagem, por exemplo, da ovelha Dolly. Mas a ciência não vai te dizer se você deve fazer isso, se é certo, se é errado, se é moralmente
correto. Quem vai te dizer isso é a filosofia, é a teologia, enfim. E os cientificistas que me atacam são pessoas que acham que a ciência por si só é o deus deles, né? Enfim, eles acendem uma vela pra Karl Popper ali, ajoelham. E a gente não precisa ir longe na história, né? Você tem aí episódios como, por exemplo, o eugenismo ali de Franz Galton, que mostram que se você botar a ciência antes da filosofia, da teologia, do direito, por exemplo, você vai se dar mal e vai cometer erros. Mas esses caras me atacavam dizendo assim, não, mas aí o Metaforando sabia, mas todo mundo sabia. Era fácil dizer que a Flor de Lis era culpada. Bicho, nós estamos falando de 3 anos. A mulher tinha acabado de perder um marido. Se vocês sabiam isso na época, por que vocês não comentaram? Por que agora, depois que saiu a notícia dizendo tal, o Metaforando acertou tal, por que agora vocês olham e falam assim, ah, mas isso aí qualquer um sabia? É muita desonestidade intelectual, pessoal. Sempre bom desmascarar, mostrar a hipocrisia desses cientificistas que não estão preocupados com ciência, mas sim com politicagem, com botar um discurso político e ideológico do lado deles, fazer com que eles ganhem mais views e mais inscritos, enfim. E não tem preocupação séria nenhuma com ciência, com aquilo que vai mudar, que vai ajudar as pessoas. Essa preocupação por parte destes canalhas não existe, tá certo? Sempre bom lembrar isso. Pois muito bem, então, pessoal, vamos ficando por aqui então com o vídeo da Flor de Lis. Espero que vocês tenham gostado. Comente quais outros casos vocês querem ver comentados aqui nesse vídeo. Um grande abraço e até a próxima!